aí, vamos estudar a lição? Terça-feira, dia 3 de junho, se liga aí no super tema, a história de Sodoma e Gomorra. Essa história é de arrepiar, meu irmão. Gênesis capítulo 19, nós temos o relato do que aconteceu ali. Os anjos vieram a Sodoma e Gomorra e os seus habitantes queriam abusar sexualmente dos próprios anjos que haviam visitado a casa de Ló. Ló chegou a tentar evitar a cena, a situação, mas ele também foi ameaçado. Todavia, os anjos interviram, colocando um ponto final naquela cena tão embaraçosa, colocando em estado de cegueira todos aqueles que quiseram invadir a casa de Ló para fazerem o que não devia. Ei, o que a gente percebe aqui no texto de Gênesis 19, Sodoma e Gomorra? Nós percebemos o quão baixo nível desce o ser humano quando está distante do Senhor, escravo de suas próprias paixões, escravo do pecado. Ele então começa a fazer coisas que nem os animais são capazes de praticar. E olha, e nós nos dizemos inteligentes, maduros, somos chamados de seres humanos, mas que muitas vezes de humano não apresentamos nada por estar tão distantes do nosso Criador. É a cena que estamos vendo aqui em Sodoma e Gomorra. E olha que Sodoma e Gomorra era um lugar muito bonito. Ellen White chega a chamar que da Campina do Jordão era como se fosse uma espécie de jardim do Éden, de um lugar tão bonito, jardim do Senhor, era a referência que se fazia a Sodoma e Gomorra. Ló foi viver ali, no meio daquele lugar. Todavia, foi resgatado pelo anjo do Senhor, e o anjo do Senhor o tomou pela mão e o arrastou. Ei, alguns têm dificuldade de sair de Sodoma e Gomorra. Se porventura esta tem sido a sua dificuldade, que o anjo do Senhor te tome pela mão e te arraste a despeito de qualquer fraqueza que porventura eu e você tenhamos apresentado. O que percebemos aqui com os textos citados na lição de hoje, 2 Pedro 2, de 4 a 11, Judas 5 a 8, bem como Ezequiel 16, do 46 ao 50, é que o pecado revela a condição irreversível do coração. O professo povo de Deus enxergava os pecados dos outros povos, mas não o seu próprio pecado. Chegou a hora de falarmos assim, o pessoal lá que está em Sodoma, o pessoal que está lá e está em Sodoma, fulano que está em Sodoma, fulano que outro, ciclano que está em Sodoma. Não, parar de pensar nos outros no sentido de condená-los, acusá-los, criticá-los e refletir sobre a nossa condição. Ou seja, será que eu estou com o meu coração em Sodoma? Precisamos refletir nisso e permitir a ação do Espírito do Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo exemplo e pela advertência que o Senhor deu a esta cidade e agora utiliza como ferramenta também para nos advertir, para nos dar exemplo. Ajuda-nos a estarmos de verdade coerentes ao que o Senhor nos pede mediante a ação do Teu Espírito em nome de Jesus.